Bom dia a todos. Hoje é 22 de julho de 2020, né? A gente espera que estejam todos em boa saúde, dentro desse contexto nosso atual de pandemia, né? De novo normal, né? Os tribunais estão aquecendo as turbinas para voltar às atividades presenciais, né? Essa live acontece no contexto do curso que a gente está entregando de administração judicial aplicada no Tribunal do Piauí, né? Onde nós temos 11 unidades em implantação prática e outras 20 unidades no interior em implantação do modelo de gestão à distância, né? Essas lives são momentos que a gente tem de sincronização com a turma, de responder dúvidas, de comentar o que está acontecendo. É um prazer estar com vocês aqui, né? Na última live, a gente falou sobre comunicação para resultados. E foi um prazer e uma surpresa que muitos ouvintes nos mandaram mensagem falando: poxa, que surpreendente, eu nunca pensei a comunicação do jeito como vocês falaram, né? E, de fato, a gente usa a comunicação o tempo todo de forma inconsciente. O doutor Juscelino mandou mensagem, várias pessoas se manifestaram nesse aspecto, né? E, de fato, para o peixe que está dentro do aquário, falar sobre água é uma coisa esquisita, né? A gente nasce e cresce comunicando, então falar sobre comunicação é uma coisa esquisita, né, Carlos? Assim, a gente chamou a atenção para um aspecto tão importante para o sucesso, né? Então, obrigado pelas manifestações, pessoal. De fato, comunicação é fundamental. E hoje nós vamos falar sobre cultura e clima, né? O clima organizacional. O clima é uma coisa que a gente sente, a gente percebe, e muitas vezes a gente sente, percebe e também não tem um estado de atenção, que nem comunicação, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Nós estamos com o quinto ciclo do curso em andamento, né? A gente está encaminhando bem o quinto ciclo. É um ciclo mais focado em gestão de pessoas. Eu espero que vocês aproveitem, pessoal. Essa live aqui ela é alimentada pelos seus posts nos fóruns de dúvidas, seus compartilhamentos na plataforma EAD, nas boas práticas, né? Então, não deixem de comentar, não deixem de postar, não deixem de alimentar. Essa é uma cocriação, esse serviço aqui, esse conhecimento coletivo, ele está sendo cocriado com vocês que estão na nossa audiência. Então, é muito importante que vocês participem e nos ajudem a gerar coisas interessantes. Vamos falar sobre elogios, Carlos? Vamos, Luiz. É a turma que está enviando os rituais de gestão, né? Começando aí pela comarca Vara Única de Canto do Buriti, doutor Mário, o secretário da Vara lá, o Neidivan, eles já estão realizando o terceiro ritual de gestão, Luiz. Coisa boa, né? O pessoal que está fazendo à distância, só o EAD, e já está aí na terceira reunião. E o doutor Mário, ele está tendo assim, né? Sempre a gente vai tendo os insights quando realiza o ritual, comunica com a turma toda. E ele estava vendo lá a questão da baixa de processos, né? Como adotar estratégias para tentar diminuir o acervo. E o plano hoje é meio que caçar os processos, né? Tem execuções fiscais lá, ações criminais, cíveis, e pode assim, o que está prescrito? O que já não tem mais interesse processual das partes? Bens que não foram localizados? Ou seja, aquele processo que está em tramitação, mas que não leva a lugar nenhum. Provavelmente o resultado final não vai ser um resultado útil. Então, isso aí, né, é uma boa estratégia para se fazer, para tentar evitar que os processos, né, acabe que fica com aquele acervo inflado, né, assim, no fundo, é coisa que não tem muito sentido. E eles reclamaram também de um problema lá. Estão com 620 mandados para o oficial de justiça cumprir. Né, nós já havíamos falado que a comarca de Teresina, aí, questão do mês passado, estava aí com 14 mil mandados para cumprir, ou seja, todo mundo está aí com esse problema, né? Vamos ver o que deve ser feito. Na verdade, né, Luiz, é tentar estimular outras formas de comunicação, né? Porque se a gente mandar tudo para o oficial de justiça, ele não vai ter fôlego para cumprir todos os atos. Mandado expedido desnecessariamente é desperdício de esforço, né, pessoal? Então, de fato, a gente tem que ter esse estado de atenção e pensar duas vezes. É preciso mandar esse mandado de qualquer maneira? Eu tenho alguma alternativa a fazer uma comunicação via eletrônica, etc., para não ter que usar, né, o serviço do oficial de justiça, né? Esse serviço está todo paralisado, é problema que nós vamos ter que resolver ali na esquina. Isso. Também, outro ritual de gestão lá da Vara Única de Padre Marcos. Na verdade, quem mandou dessa vez foi a Thalita, né? Eles fizeram reunião de gestão
não houve a participação do magistrado. Mas é o que a gente diz, né, Luiz? Entre não fazer a reunião e fazer só com parte da equipe, é preferível que se faça, né? Aquele pequeno grupo que vai participar, ele tem condições de estabelecer aí, né, não conformidades, compartilhar conhecimento, metas, acompanhar o resultado do mês, né? E a vara de Padre Marcos lá, então, falou, ó, eles estão criando lá um Dropbox para poder armazenar, compartilhar modelos de sentença, despacho, aquela questão da gestão do conhecimento, né? Não ficar, tipo assim, para cada nova ação, monta um novo despacho, uma nova decisão, ou seja, tem que estar tudo padronizado. Isso aí é evitar retrabalho, é economizar esforços, né? Estão focando nas metas. E uma coisa que ele parece que eles ainda não fizeram, mas que já estão estabelecendo para a próxima reunião de gestão, todo mundo trazer as não conformidades. E isso é muito importante, né? Porque trazendo as não conformidades são as iniciativas de melhoria. A partir delas, vamos ver o que pode ser modificado para aprimorar o serviço. Ô, Carlos, as não conformidades antes têm um papel também de evitar conflito, né? Até outro dia a gente está falando sobre isso, né, Carlos? Assim, você tem uma escalada do incômodo, e a partir do momento que você tem a equipe conversando sobre o que incomoda, e também, né, o que incomoda do gabinete para a secretaria, da secretaria para o gabinete, o que está incomodando, você gerencia essa coisa, né? Você esvazia esse centro de acumulação de pressão, melhorando de qualidade de vida para todo mundo. Exatamente. Luiz, e nós temos também o nosso fórum de discussão, né? Nesse ciclo 5, nós estamos tratando da questão da motivação, né? E a motivação é algo essencial e que no judiciário, às vezes, né, os líderes, eles, né, pisam muito aí em ovos, como lidar com essa situação. E aí a Thalita, ela chegou e falou, ó, realmente o serviço público, ela pensa que tem diferença do setor privado, né? No setor privado as promoções são mais fáceis, né? Você pode ter talvez um aumento salarial, no setor público é um pouco mais difícil, né? Então, assim, o que pode ser feito no setor público para poder motivar, né? E acaba que ela também teve o Cleiton, Sérgio Santiago, né? Vou comentar só alguns nomes aqui que mandaram a postagem no fórum. Eles falaram, ó, o reconhecimento é uma coisa muito importante, né? Você chegar e falar, ver que a pessoa fez um bom trabalho, para não deixar aquela situação de desamparo, né, Luiz, que você sempre fala, né? Eles falaram também assim que, né, os feedbacks também são muito bons, né, para você orientar a pessoa que está trabalhando com você, para você dar uma avaliação para ela, né, sobre a atividade que foi prestada, né? E assim, embora a remuneração financeira não possa ser variável, eles apresentam assim, alguns mecanismos que poderiam ser utilizados para tentar, né, desenvolver aquela motivação intrínseca, né, do servidor. Ô, Carlos, esse vai ser o assunto da nossa próxima live, né? Motivação Exatamente. e engajamento. Então a gente até agradece, porque é um esquenta para a próxima live. Mas tem muita coisa interessante, viu, pessoal? Eu acho que essa questão da motivação, do engajamento, de trazer a turma para trabalhar conosco, eu acho que esse está aí um dos segredos do sucesso, né? Entre tantos, né? Mas esse é sem dúvida, que é um dos pilares. Vamos avançar, Carlos? Vamos lá. Boas práticas, né? Boas práticas, quem mandou dessa vez foi a Vanessa Cardoso, lá da distribuição da comarca de Teresina, né? Ela assumiu lá há pouco tempo a distribuição, é um setor muito movimentado, e ela adotou o Trello, né? A gente está vendo que o Trello, várias unidades aí, unidades judiciárias, um setor como a distribuição, estão utilizando essa ferramenta, né? E ela acaba até falando, gravou alguns vídeos, colocou lá no fórum de boas práticas e mostrou, ó, o Trello está funcionando lá como um gerenciador de projetos e como uma agenda compartilhada, né? É utilizado para fazer a distribuição dos processos que chegam, tem cartas precatórias e tal. Então eles fazem um controle daquilo que chega e criam várias listas para poder acompanhar o serviço. Então, assim, tem lista de malotes pendentes, tem pedidos de certidão via malote digital, pedido de informação via malote digital. E aí, assim, né, por exemplo, para saber se as precatórias foram distribuídas. E aí o que acontece? Os servidores vão acessando o Trello, vão vendo então aquelas atividades assim, né, por fazer, realizam aquela atividade, prestam a informação, colocam lá no concluído. E isso aí ela falou, ó, que tem sido uma ferramenta ótima, melhorou muito talvez o trabalho lá que ela falou, não só por essa ferramenta, mas pela boa gestão que está sendo implementada lá. Todo mundo está muito participativo. Eu até falei com ela, ó, quando a gente visitar a Teresina aí, vamos querer conhecer também os trabalhos na distribuição.
Carlos, é uma coisa tão interessante, né? Porque esse é um aspecto positivo desse novo normal, né? Advindo, né? Consequência da pandemia, que é o uso, essa desmistificação de tanta tecnologia. Você veja, o pessoal está usando Dropbox, a gente está fazendo live pelo Insta, a gente não fazia antes, né? O Google Drive está sendo o tempo todo, né, ferramenta de comunicação, de troca, de disponibilização de documentos, etc. O Trello, né, você está falando essa coisa aí, a videoconferência, o Cisco Webex que a gente usa, né, em tantos lugares. Então, de repente, né, num espaço de tempo curtíssimo, nós chegamos naquela era dos Jetson. Lembra da família dos Jetson? Você tem reunião pela televisão, você fala no relógio, você fala com os outros pelo relógio, você tem aula de ginástica à distância, tudo mais. Quer dizer, houve uma ativação digital massiva na nossa sociedade e eu acho que isso vai trazer coisas positivas, apesar de todo o negativo que a pandemia trouxe, né? Eu acho que esse é um aspecto que é o novo normal, a gente nunca mais vai voltar a ser como a gente era, né? Já não faz mais sentido você fazer, por exemplo, audiência com preso, que não seja por videoconferência. Não faz sentido mais transporte de preso, esse tipo de coisa toda, né? O gasto e tudo mais. Então, agora a gente efetivamente tirar o melhor desse novo normal, né, Carlos? Isso aí realmente serviu para... Nos forçou a isso, né, Luiz? Eu estava lá, consta até do nosso livro, né, na década de 30, quando os tribunais começaram a anular sentenças que foram datilografadas. Depois, lá na década de 90, começaram a anular sentenças que tinham sido feitas no microcomputador. Eles falavam assim, vai repetir demais essas sentenças em série, não vai preocupar com o caso concreto. E aí a gente vê, por exemplo, ano passado, o CNJ proibiu audiências de custódia por videoconferência. Então, assim, né, nós temos aí também algum retrocesso, mas acaba que em 2020, apesar de todos os males provocados, né, pela pandemia, isso nos forçou aí a colocar a tecnologia como um parceiro essencial. Nada se criou, nada se inovou, simplesmente pegamos aquilo que estava disponível para poder aplicar no judiciário. Começamos a utilizar, né? Isso aí. Exatamente. O Carlos, aí vem o papel da liderança, né? A liderança ela tem um papel fundamental nessas adoções de novas tecnologias. Se a liderança não quiser, se a liderança travar, ela trava, não tem jeito, né? E a liderança também nas unidades judiciárias aquilo que é quem puxa também o modelo de gestão, né? Pode ser a média de liderança, pode ser o comandante, né? Mas o fato é que a liderança é que puxa, né? E isso me lembra o seu caso lá nas turmas recursais, né? Você chegando lá na turma recursal, isso tem a ver com o assunto de hoje, né? Clima e motivação, mas você chegou nas turmas recursais como coordenador, encontrou um clima completamente diferente do que você implantou lá. Conta um pouquinho para a gente esse caso. Ô Luiz, aquela questão da cultura e do clima, né? A cultura, eu acho que é a programação mental que nós temos, é aquela coisa mais difícil, né, de ser alterada, precisa de um trabalho mais persistente para se modificar. Né? O clima, talvez as alterações possam ser mais rápidas, né? Mas o que eu notei lá era isso mesmo, uma cultura talvez assim de pouco resultado, uma cultura talvez de muita camaradagem na chefia. E o que acontecia? Acabava que eram muitos processos, eram mais de 100 mil processos, e esse acervo nunca reduzia. Por quê? A forma de se trabalhar, né, a forma de ver resultados era algo que, assim, para mim, eu achava incompatível com o meu perfil. E aí não só também havia essa tramitação muito grande, mas havia muitos processos aguardando o recebimento de recursos para enviar para o Supremo Tribunal Federal, para a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, e também, assim, era muita coisa, mas também a forma de se trabalhar lá era aquela forma, talvez assim, sem pensar tanto em resultados. E aí o que acontece? Teve muita resistência, né, para você alterar esse tipo de padrão comportamental, de programação mental, isso aí choca, né, com coisas, imagine, era algo que estava implantado aí há 8, 9 anos. Então, assim, mas eu posso falar, acho que no final de 2 anos, né, a mudança que houve lá foi uma mudança muito expressiva. Né, não só nos números, né, houve uma redução do acervo importantíssima, mas todo mundo lá passou assim, a se ver responsável pelo trabalho feito, a
ver que o trabalho necessitava de se produzir resultados, ou seja, a gente tem que ter uma tramitação célere do processo, não adianta ficar aguardando 4, 5 anos para dar uma decisão, é necessário que esse trâmite seja muito mais rápido, e eu acho que no final das contas houve uma pequena mudança, né? E acaba que depois, né, fui substituído pelo doutor Reginaldo, ele chegou lá, ele é um ótimo juiz e gestor, também falou assim, não vou mudar nada. E ele fez, lógico, alguma alteração, tudo, mas assim, ele manteve aquilo. E foi muito bom ver que parece que assim, essa nova programação mental permaneceu lá na equipe, né? Mesmo com outro gestor, eles continuaram a ver que o processo tem que tramitar rápido, tem que funcionar tudo muito bem, e eu, como, né, juiz pertencente à turma, eu estou sentindo isso lá no meu gabinete. Os processos tramitam rápido, chegam rápido para mim, já devolvo e tal, e está funcionando muito bem. Uma mudança, acho que cultural. Ô, Carlos, é exatamente isso, é mudança cultural. E a coisa é que muitas vezes as pessoas trabalham, executam as suas rotinas como sempre foi feito, né? Elas simplesmente fazem mais do mesmo, de forma inconsciente, né? Então elas não têm um olhar crítico sobre o trabalho. Até que chega uma pessoa de fora, né? E muda o jogo, né? E aí esse jogo, a nova cultura, ela não se estabelece da noite para o dia. A nova cultura, ela vai acontecendo devagarzinho, né? É certo que o líder, ele tem esse grande papel de estabelecer um modelo de resultado, uma cultura de desempenho, uma cultura de resultado. Nós temos que entregar, né? Mas e o líder tem esse papel essencial, esse papel fundamental, né? Mas as coisas não mudam da noite para o dia. Então começa a mudar, talvez assim, com pequenas celebrações de conquistas, com pequenas conquistas, né? Comportamentos, atitudes, né, no dia a dia, né? Rotinas diferentes, né? Pequenas rotinas. Você, com certeza, estabeleceu lá o ritual de gestão. Você começou a acompanhar o placar de indicadores, a gestão por números, né? Então, esses comportamentos que são refletidos nas rotinas também começam a fazer uma mudança na cultura, né? E também no clima. Eu não sei exatamente se o clima lá na turma recursal mudou com a sua chegada. Talvez tenha tido uma bagunçada e depois entrou no eixo. O que você me fala disso? Houve isso. Houve uma bagunçada e depois entrou no eixo, né? Então, assim, no final das contas, estava lá o pessoal, né, fazendo o seu trabalho, tudo, mas assim, como eu disse, essa mudança, né, Luiz, enfrenta resistência, você mexe, né, aquela fase da mudança, né? Você mexe ali para depois colocar numa nova posição e depois congelar, né? Descongela para congelar posteriormente. Ô Luiz, e outra coisa também, o que explica, acho que as diferenças de atuação nas varas do judiciário é a cultura. Talvez a gente fale assim, pense em cultura como assim, a cultura brasileira, a cultura pop, uma coisa assim muito ampla, mas se a gente for pensar, cada unidade tem a sua cultura, né, a sua forma de pensar, de trabalhar, né? A gente pode falar assim, assim, acho que como cada pessoa tem sua personalidade, né, seus traços individuais, adquiridos, genéticos e tal, cada organização tem sua cultura. E a gente vê, porque assim, não teria outra explicação para isso. Imagine 2 varas cíveis, elas recebem a mesma quantidade de processos todo mês, têm a mesma quantidade de servidores, aplicam os mesmos códigos e leis processuais, só que uma tem 5.000 processos no acervo, a outra tem 1.200. Como é que você explica isso? É a cultura, é a forma que eles têm de trabalhar, de se organizar, né? Os ritos, os valores, a missão que eles percebem em cada unidade. Então, assim, essa cultura é importantíssima, né? Instituir uma cultura de excelência, né? De alta performance. O Carlos, adorei essa analogia com a personalidade, né? Porque a pessoa física tem personalidade, né? E a cultura, a pessoa jurídica teria a cultura, né? Mas no fundo, o que é a cultura organizacional? É a personalidade daquela turma ali, o jeito que o pessoal faz, o jeito que o pessoal pensa, comporta, né? É a cultura. Então, é o jeitão, essa personalidade coletiva, né? Essa personalidade jurídica coletiva que gera a cultura daquele lugar. E a gente vê culturas de vitimismo, né? Culturas, às vezes você vai numa unidade que as pessoas reclamam que falta funcionário, falta servidor, a tecnologia não funciona, os móveis estão ruins, o prédio está ruim, está tudo ruim. É uma cultura de vitimismo,
né, de reclamação. E você vai em outras unidades, às vezes a unidade está toda sambada, toda bagunçada, cheia de dificuldades, e a cultura é de entregar. Não, pessoal, nós temos que fazer o melhor com o que a gente tem, entendeu? E vamos embora, entendeu? Então, a personalidade coletiva, ela muda e é muito influenciada pelo líder, né? Então, a questão da liderança, né, na cultura, ela é muito importante. Porque chega um líder que é mais vitimista, que gosta de botar a culpa nos outros e tudo mais, ele passa o tempo todo reclamando da falta de condição, reclamando das condições de contorno, das dificuldades e tudo mais. E chega um líder com a cultura de desempenho, né? Ele fala, aqui, isso faz parte do jogo, vamos fazer, é o que a casa oferece, entendeu? Vamos fazer com o que a gente tem, bora para frente, vamos entregar, vamos trabalhar, vamos entregar. E nós temos também, né, Luiz, a cultura do nosso judiciário, né? O nosso judiciário tem, qual que é a cultura? É uma cultura assim, né, é estratificado, é uma cultura burocrática, muito formalismo, né? Essa questão de antiguidade é uma coisa importante. E, assim, isso aí acaba que engessa um pouco o ambiente, né? Então, às vezes, você está querendo aí implantar coisas novas, fazer mudanças, tal, às vezes você vai encontrar muita resistência, né? E é interessante, eu me lembro uma pesquisa que foi feita, e aí falando a questão cultural, eles fizeram pesquisas, né, perguntas para pilotos e copilotos de avião, de diversas nacionalidades, de umas 20 nacionalidades, porque eles tinham percebido o seguinte, Luiz, muitos acidentes aéreos aconteciam porque o piloto dava uma mancada e o copiloto ele não tinha coragem de chamar a atenção dele, sabe? Ele estava vendo que a coisa estava errada, mas em razão daquela, né, a hierarquia que existe e tal, ele deixava aquilo quieto e vinha um acidente. E aí eles apuraram isso e uma triste constatação foi que o Brasil, agora eu não me lembro se era o primeiro ou o segundo, em que havia uma maior distância entre o piloto e o copiloto, entre pilotos brasileiros. A pesquisa tem alguns anos, né? Pode ser que ela tenha mudado de uns tempos para cá, mas assim, isso aí talvez a gente possa observar no judiciário também. Existe talvez um distanciamento muito grande, né, entre servidores e magistrado, entre juízes e desembargadores, entre desembargadores e ministros, ou seja, é uma cultura que nós temos aqui. Ou a gente se adapta, ou também, aos pouquinhos, vamos tentando alterar a programação mental que aqui existe. Você está falando da cultura do judiciário, que está lá em cima na escala de amplitude, de abstração, né? E tem a cultura também local, da unidade mesmo. Então, a gente vê unidades, por exemplo, a gente viu unidades lá no Pará, lembra o gabinete do desembargador lá do trabalho, que tinha guitarra, quadros na parede, né? Inclusive ele é cantor, não é? Ele é cantor de brega, tem uns clipes bons aí no YouTube. Pois é. Então, tá lá, né? Os objetos da unidade. A gente vai ver em unidades, por exemplo, que tem plantinha, tem biscoitinho, tem café, sabe? Tem quadros, tem decoração, né? E tem unidades que são extremamente secas, né? Só tem lá pilhas de processos, sabe? As coisas são muito pouco cuidadas, esse carinho com o ambiente de trabalho, né? Então, e às vezes as pessoas nem tomam esse carinho porque acham que não faz sentido ou nem não está no estado de atenção, né? Mas o fato é que as pessoas que estão na unidade é que fazem a cultura acontecer, obviamente com o apoio da liderança, né? Mas são elas que fazem acontecer. Então, trocar o layout, trazer uma plantinha, botar um quadro, ter esse carinho com o ambiente de trabalho faz parte da cultura e isso reflete nos resultados, reflete em como a gente encara a nossa missão, o nosso propósito de existir, né? O nosso trabalho. Porque aquele ambiente em que você passa 6, 10, 12 horas por dia, no final das contas, você passa mais tempo ali acordado do que você passa na sua sala, na sala da sua casa. Para pensar, né? E as pessoas, às vezes, não têm essa atenção em criar a cultura também pelos os objetos, pela decoração, pelos detalhes, né? Pelo ambiente de trabalho. A cultura começa ali também, né? Nessa ambiência, nesses objetos, né? E tem também normas, procedimentos que também compõem essa cultura. O Carlos, você falou, por exemplo, que as pessoas, você chegou lá na tua recursal, você bagunçou tal para depois recongelar, né? Um novo jeito de fazer, né?
esse recongelamento acontece por normas também, por novas rotinas, por procedimentos, né? Agora, quando você estabelece uma nova rotina, um novo hábito, aí você está recongelando de uma outra maneira e de uma forma supernatural. As pessoas se acostumam a fazer de outra maneira, né? As pessoas se acostumam a trabalhar olhando indicadores, se acostumam a fazer o ritual de gestão, se acostumam a comentar não conformidades. E aí você estabeleceu uma nova cultura, né? Uma cultura de mais clareza, de mais objetividade, de mais foco em resultado. Fala. Isso, Luiz. E eu acho o seguinte, né? A gente estabelece, né? Procura, é sempre com a intenção de melhorar, né? O aprimoramento. Então, assim, congelou, mas é aquele congelamento, né? Sujeito a algum degelo, alguma coisa, para sempre melhorar, né, Luiz? É o PDCA, é a melhoria contínua. Então, assim, a gente estabeleceu nova forma, mas estava lá sempre, é o que eu faço no meu gabinete. A minha cultura lá no meu gabinete, eu acho que é essa aqui, gente, ó, é eficiência, processo para mim não fica parado aqui, tem que tramitar rápido, fazer as coisas com qualidade, um meio que fiscaliza o outro no seguinte sentido, de fazer a revisão do trabalho, entendeu? Às vezes tá lá, um faz a revisão, aí publica lá uma coisa, o outro confere, tá, que, ó, tem uma não conformidade aqui, para cada vez mais a gente reduzir, né, os erros, as não conformidades. Então, assim, é a cultura que temos lá. E sempre a gente está procurando inovar, trazer alguma coisa, agregar, porque senão, Luiz, a gente pode estagnar e chegar num ponto assim que eu vou voltar a ter aquelas crenças limitantes, não? Eu achei que eu estou muito bom, os anos se passaram, eu não inovei, não modifiquei nada, e eu acho que o que eu estou fazendo está muito bom, mas eu estou extremamente limitado. E as crenças limitantes acabam que elas são assim, é uma questão cultural também, né? Igual você falou da vitimização, né? Tem lá unidades que assim, elas têm barreiras para progredir, para poder avançar, porque, né, elas ficam lá naquela mediocridade só acreditando que nada é possível. Eu lembro de uma unidade em que todo mundo reclamava da internet no prédio, né? Com a pandemia, todo mundo foi para casa e ela começou a produzir. Agora, olha só, se precisou da pandemia para mandar o povo para casa, para eles começarem a usar a própria internet em casa e trabalhar, né? Então, as crenças limitantes, isso vem muito do líder, sabe? Assim, o líder quase que contagia as pessoas com as crenças limitantes. Então, se o líder tem uma postura vitimizada, né, de achar que precisa de mais recurso, que o tribunal não vai ajudar, entendeu? Que eu não dou conta, que aqui a demanda é grande demais. Enquanto a gente tiver essas crenças limitantes e não tiver um estado de atenção em relação a elas, a gente vai aceitar. Não, eu tenho que trabalhar no domingo, porque o volume da minha vara é alto demais. Não pode, não tem que ser assim. Nunca tem que ser assim, entende? A gente tem que fazer o seguinte: como que eu vou evitar isso, né? Como é que eu vou quebrar essas condições de contorno que a gente se encontra? Sabe que você está me lembrando aqui? A conversa que nós tivemos ontem com a doutora Larissa, não é? Quer contar o caso dela, juíza lá de Guarulhos, em São Paulo? A doutora Larissa foi um caso que nos surpreendeu muito, porque ela me lembra aquela frase: não sabendo que era impossível, ela foi lá e fez, né? Ela chegou tem um outro lado, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e viu que era, né? Daí não faz nada. Então, mas eu acho que a Larissa, o caso da doutora Larissa foi exatamente isso. Ela não sabendo que era impossível, ela foi lá e fez. Ela chegou na vara de execuções fiscais lá de Guarulhos, né? Centenas de milhares de processos, é quase a sua turma recursal, é pior do que a sua turma recursal, né? Centenas de milhares de processos. Pelo que ela falou, Luiz, eu fiquei assim, né, estarrecido. Ela falou que quando chegou na vara tinha 1 milhão de processos de execução fiscal. E ela trabalhando, ela conseguiu reduzir hoje para 700 mil processos. Eu estava pensando, né, Luiz, a gente não pode, então, o juiz não pode mais reclamar, não. Está lá com 10 mil processos, 12 mil, só quando chegar aí para mais de 100 mil que a gente vai falar que está com problema, porque menos que isso não é. Não, e o que é mais impressionante é a equipe que ela tem, uma equipe reduzida, um monte de gente cedida, né? Um galpão, muitos físicos, né? Quer dizer, é uma situação desesperadora no primeiro momento. Mas ela não se desesperou, né? Não sabendo que era impossível, ela foi lá e fez. E começou a automatizar, por exemplo, Bacenjude, automatizar uma série de rotinas, manda planilha Excel para a promotoria, manda e recebe planilha Excel, etc. E endereço e tudo mais. Ela está usando tecnologia
para fazer um monte de rotinas, entre aspas, automáticas, rotinas, entre aspas, burras, né? Que a gente tem no nosso dia a dia. E aí ela está colhendo resultados maravilhosos, né? Então tem muito mérito na doutora Larissa Valheres, né? E é um caso que nos impressionou muito. O contrário disso, né, Carlos, é o pacto de mediocridade. É o que eu falo, Luiz. Se você quer um emprego que não trabalhe muito, faça concurso para juiz. Agora, se você quer um emprego que trabalhe muito, faça concurso para juiz. Ou seja, vai depender de como você se coloca na situação. Então, a gente pode tentar mudar a nossa realidade, transformar, ou então a gente pode aceitar, né, coloca lá a viola debaixo do braço, não faz nada e fica só lamentando e se reclamando. E aí a gente nota isso com uma certa constância, né, Luiz? Muitos locais que nós chegamos e verificamos, existem muitas reclamações, são até naturais, né? Às vezes está reclamando da estrutura, reclamando do excesso de acervo, da mão de obra que não é tão qualificada, mas assim, só reclamar não adianta, né? É preciso tentar transformar isso, porque senão o que acontece? Todo mundo se conforma, todo mundo aceita aquela situação, e aí o que me dá mais tristeza ainda é, às vezes, ver um servidor, ele acabou de ser aprovado no concurso, ele chega lá na vara, entusiasmadíssimo, e fala assim, vou dar minha contribuição para a justiça. Ele vê que ninguém está muito disposto a isso, ele vai murchando ao longo dos meses e depois ele se incorpora ao padrão da equipe, né? Ele assimila a cultura da organização e fica lá murcho. Até que talvez um dia tenha uma implantação no modelo de gestão lá que começa a brotar, germinar os ânimos novamente, para eles verem que tem sentido essa atividade, né? O serviço público que se presta no judiciário é essencial, é importantíssimo, né? Milhares de pessoas dependem disso. É isso aí. É o lance da conformidade social, né, Carlos? E também do desamparo. A pessoa chega cheia de amor para dar, cheia de energia, mas pouco a pouco ela vai sendo tolhida, né? Vai sendo tolhida até o momento que ela entra em conformidade com a equipe. Ou então ela sai, né? Eu acho que tem isso também das pessoas acomodadas que chegam numa equipe vibrante, com um clima positivo, de muito trabalho e de cobrança também, né? De meta e tudo mais. A pessoa chega numa vara como essa e fala assim, não, isso aqui dá para mim não. Então também tem isso. Quando você tem uma equipe muito positiva, uma equipe muito, muito vibrante, que está disposta, que está naquela cultura do desempenho, né? Quando você tem essa equipe, aí chega uma pessoa de fora e fala assim, pelo amor de Deus, esse povo aqui, não é para mim não, você sai. Né? A gente já viu esse caso também, tá certo? Não, isso acontece muito, assim, mas eu falo assim, quando é um servidor novo, Luiz, isso é muito raro, né? Porque normalmente se ele chega lá, tá essa cultura de resultado, de excelência, ele se adapta, né? Porque também ele nem sabe qual é, ele não conhece outra cultura. O que acontece é, às vezes está lá aquele servidor sendo mandado de um setor para outro, tal, aí encontrou uma vara em que lá tem uma produtividade grande, né? A busca por resultados, tal. Não, aí ele não vai se adaptar, não. Aí ele vai realmente ele vai tirar o time e vai para um lugar mais tranquilo. Mas aonde tem cultura de desempenho, não tem espaço para o pacto de mediocridade, né? Aquela coisa assim, eu não cobro de você e você não cobra de mim. Eu finjo que estou trabalhando, você finge que está trabalhando, entendeu? Né? Essa questão do pacto de mediocridade. E, na realidade, isso é um desperdício de vidas, né? É um desperdício de vida, porque as pessoas passam uma fração enorme da vida delas sem contribuir para nada, sem fazer nada de relevante, sem deixar um legado, sem ajudar os outros, entende? Sem contribuir para a sociedade. Então, isso é um desperdício de vida, né? E muitas vezes as pessoas estão nesse modelo de mental, né, de mediocridade, sem saber, né? Aí o que eu acho que me encanta no modelo de gestão, Carlos, é que às vezes o modelo de gestão chega e dá uma sacudida nas pessoas assim e tiram elas desse pântano, né? Dessa zona de conforto e de acomodação e de mediocridade. Eu me lembro de uma das varas, né, que aí estava lá aquela resistência para poder fazer o ritual de gestão. Tinha um assessor lá do gabinete que estava assim, falou, não vou participar, não quero, tal. Mas é porque, assim, parece que ele tinha uma produtividade muito baixa. E isso aí no ritual de gestão ia acabar sendo revelado, né? Falou assim, o gabinete, o que ele produziu nesse mês, né? O que você fez, qual que é a sua contribuição para a equipe, né?
Então, assim, o ritual de gestão tem esses vários aspectos, né, Luiz, que pode atuar, né? De gerar, mesmo pela aquela, como é que fala, o constrangimento positivo, né? De colocar a pessoa ali na frente e falar assim, e aí, o que você contribuiu para a nossa equipe? Né? Isso aí é uma forma de estimular uma cultura de desempenho, de falar, realmente eu não contribuí tanto, mas no próximo mês eu vou melhorar, vou tentar correr atrás, né? E acaba que assim... Fala, Carlos. Pode falar. Não, e o modelo questão, de gestão... Né? Vai lá, Carlos, pode falar. Não, agora eu vou falar. Não, agora é você. Pode seguir. Não, e o modelo de gestão, essas reuniões de gestão, eles contribuem para o clima organizacional de uma forma sutil, porque eles vão removendo pontos de tensão, pontos de desencontro, né? Eles vão deixando as pessoas falarem, exporem os seus, eventualmente, sentimentos, suas frustrações, as suas necessidades e tudo mais. Então, o modelo de gestão, pouco a pouco, contribui para uma mudança no clima da vara. A gente vê isso muito claramente, né? Assim, a foto do antes e do depois, às vezes você está num clima pesado, cheio de problemas, as pessoas vão trabalhar com peso, né, nas costas, e dali a um tempo, no final da implantação do modelo de gestão, você está com todo mundo sorrindo, um clima mais leve, né, as pessoas brincando, né, assim, desanuviadas, né, sem peso. Fala, Carlos. Não, aí a gente pode até distinguir bem, né, Luiz? A cultura, eu acho que tipo assim, são aqueles valores, a programação mental que existe na unidade. O clima organizacional, ele é a qualidade, né, do ambiente da organização, do ambiente de trabalho que é percebido pela equipe. Acaba que a cultura interfere no clima, o clima também pode afetar a cultura. Acaba que o modelo de gestão, acho que as primeiras melhorias atingem o clima organizacional, né? O clima na unidade, como você está falando. Aquelas pessoas que antes não se comunicavam, começam a se falar, eles começam a discutir problemas, tal, começa a ter mais interação entre eles, um ambiente mais agradável de se trabalhar. E aí demanda mais tempo mudar essa cultura. Às vezes nós temos que chamar assim, gente, a cultura de excelência, é a cultura de baixa, né? A gente fala muito, temos que baixar processos. Baixa de processo é a resolução definitiva do caso. Então temos que ter essa cultura de baixa. Começar a alterar a programação mental que existe na unidade para que fique mais permanente, né? Fique aquela coisa congelada com a possibilidade de melhorias futuras. O caso, isso me lembrou o pessoal da Corregedoria do Tocantins, né? Essa nossa turma do curso de desenvolvimento da inteligência correcional, né? Que eles chegam nas unidades e eles percebem que algumas unidades têm um clima positivo e outras têm um clima muito ruim, um clima negativo, não é mesmo? Quer dizer, o clima é uma coisa que você percebe, né? Ninguém fala, não precisa explicar, mas está no ar, está nas expressões faciais, né? Tá no jeito do espaço, né? Está nos objetos, entende? Então, é muito interessante que, a partir do momento que você vai reforçando a participação dos servidores, vai escutando as sugestões, vai implantando pequenas coisas, e os servidores, a equipe, começa a perceber que eles têm, sim, espaço e protagonismo nos resultados, vai mudando a autoestima, vai mudando, né, o humor das pessoas, vai mudando a percepção que as pessoas têm sobre o trabalho, e pouco a pouco isso vai se refletindo no clima, né? Não, e acaba que às vezes, né, é raro, mas pode acontecer. O clima é até bom, né? A equipe está lá, maior camaradagem, tal, mas há uma cultura de baixo resultado, né, Luiz? Ou seja, tá lá, assim, o chefe é uma ação entre amigos, né? Tá todo mundo lá mais preocupado em ser a unidade, um encontro social, do que uma atividade produtiva de resultado. Então, assim, às vezes o clima é até bom, tá lá alta camaradagem, mas a cultura não é uma cultura de resultados. Eu acho que o ideal seria isso, né, Luiz? Vamos tentar manter um clima muito bom, agradável. Não tem sentido você ir trabalhar todo dia num ambiente que para você é hostil, que para você é inóspito, que você não sente assim interesse em estar lá. E, ao mesmo tempo, criando um clima bom, pensando, vamos alcançar resultados. Não são coisas que se excluem. Boa, Carlos, de fato. Você não precisa ter um clima ruim para ter resultados, né? Pelo contrário. E você não precisa ter um clima bom para ter resultados, né? Agora, o ideal é clima bom e resultados. Você pode ter um clima bom e uma cultura de baixo resultado, de conforto, né? Agora, eu gosto muito da vara lá de Parnaíba, a primeira lá de Parnaíba, né? O pessoal lá tem clima e resultado, você não acha, não?
Ah, não, sim, eles são muito, né, muito dedicados. Você vê aí que o ambiente é leve, o ambiente é tranquilo. Falaram que vão fazer festa lá, porque as festas são boas, né, Luiz? Eu quero conferir. E os resultados também que eles estão apresentando são muito expressivos, né? Nós já falamos de outras lives. Você reduziu o acervo de uma vara em 500 processos em um mês, né? Nesse ritmo aí, daqui a pouco eles estão sem processo para julgar. Carlos, essa alegria de viver, né? Essa alegria de trabalhar, essa alegria de produzir. Eu também vejo, por exemplo, a doutora Júnia, né? Assim, não precisa ser sério e sisudo, né? Você pode estar rindo, você pode estar fazendo piada e cobrando resultado. Não, pessoal, bora, vamos fazer, né? Então, isso também tem a ver com o protagonismo, com o propósito e com a autoestima, né? E a gente vai falar um pouquinho mais logo na sequência, mas também na próxima live, né? De engajamento e motivação e engajamento. É isso que você está me falando, lembrou nossa conversa de ontem, né? Que a gente estava aí avaliando o avanço do curso no Piauí. Não é para agradar o pessoal, nem sei se eles estão assistindo, mas assim, o empenho das varas tem sido ótimo, né, Luiz? Assim, eu acho que assim, acima da média, né? A gente pode citar vários, doutor Elvira também, doutor Elfrida, né? O doutor Damasceno, assim, eu acho que não tem uma vara que a gente chega e fala assim, pô, isso aqui não está dando certo. Não, todas estão muito bem. É lógico, né? Umas melhores do que outras, tal, conseguindo coletar, né, resultados mais rapidamente, talvez pela questão da maturidade, né? Mas eu falo assim, eu estou impressionado com um ótimo desempenho. E como eu mencionei aqui, não é só as varas, né? A central de mandados aí, o pessoal lá está fazendo um trabalho belíssimo. Você vê hoje aí a Vanessa, a distribuição. Então, assim, o objetivo, né, pessoal, é a cultura, tentar mudar essa cultura. Talvez um clima bom você já tenha, a gente percebe, né, que em muitas unidades, né, algumas melhores do que outras, tem um clima organizacional muito bom, mas assim, às vezes não tinha talvez aquela cultura, né, de resultado, de correr atrás, de baixa, tal, embora todo mundo trabalhasse muito, se empenhasse bastante. Então, assim, temos que, acho que, alterar, não só no Piauí, a gente vê isso no Brasil inteiro, né, Luiz? É a cultura do judiciário em geral que a gente percebe que talvez atuando nas unidades a gente consiga transformá-la, né? Algo com eficácia e resultado. Com certeza. Agora, no nível individual, Carlos, né, eu acho que a gente vê claramente assim, a pessoa que assume responsabilidade sobre as coisas que vai fazer, sobre as conquistas, né, sobre os resultados, né? Então, a pessoa que bate no peito e fala, não, deixa comigo, eu vou contribuir, eu vou fazer acontecer. E você tem as pessoas que abdicam dessa responsabilidade. Tipicamente, elas se colocam como vítimas, né? Que é o que a gente chama de protagonismo, tá certo? A gente tem que analisar, cada um que nos assiste, né? Como é que é a nossa atitude em relação à vida, em relação ao trabalho, em relação àquele relacionamento complicado com o irmão, com o marido ou mulher, com filhos, né? Qual que é a nossa atitude em relação a essa situação? É uma atitude de evitamento, de abdicar da sua responsabilidade, ou uma atitude de assumir a responsabilidade? Eu tenho responsabilidade pelo que isso está evoluindo, de como isso está evoluindo e aonde isso vai dar. Porque a partir do momento que a gente assume a responsabilidade, a gente não fica mais parado, sabe, Carlos? A gente age, a gente não espera acontecer. É a música do Milton Nascimento, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Então, esse protagonismo, ele é muito, muito importante, não só no profissional, no lado profissional, mas também na vida do pessoal. Diga, Carlos. Luiz, eu vejo isso também. Às vezes a pessoa que não assume esse protagonismo, ela pensa que o problema é nos outros, né? Então, por exemplo, um servidor. Às vezes tem um servidor, e eu já presenciei isso, que já passou por 10, 12 varas diferentes. Cada hora ele está pulando para uma vara. Assim, ele talvez possa perceber o seguinte, não, essa vara não foi boa para mim, tal, eu tenho que mudar para outra. Essa aqui não foi boa, tal. Mas às vezes o problema não é da vara, né? O problema é com a pessoa. Ela pode mudar de endereço, pode mudar de profissão, pode mudar de relacionamento, mas assim, enquanto ela não se vê como responsável, né, tomar as rédeas, né, da sua vida, ela não adianta a mudança. A mudança vai ser um lenimento, algo temporário, que vai se mostrar lá na frente que faltou essa assunção de responsabilidade.
O Carlos, e isso tem a ver com a escadinha do nível de protagonismo, né, do nível de responsabilidade, né? Então, no nível mais baixo dessa escadinha, né, você nega que existe um problema. Não, você não aceita que existe um problema, né? Um pouquinho mais alto, você começa a colocar a culpa nos outros. Ah, tem um problema, a culpa é sempre dos outros. É da situação, é do tribunal, é dos outros, é da pandemia, né? Depois, um pouquinho mais, você inventa desculpa. Não, a culpa é minha, mas eu tenho um monte de justificativa. Aí tem aquela frase, explica, mas não justifica, entendeu? A pessoa tem desculpa para tudo. Não, é o trânsito. No outro nível, eu falo assim, não, olha, realmente tem um problema, mas eu vou esperar para ver, eu não vou tomar uma atitude, né? O que é o protagonismo nessa situação? É quando a pessoa reconhece a realidade. Temos um problema, entendeu? E eu preciso agir. A partir do momento que você reconhece essa realidade e pensa, eu preciso agir, começam a surgir na sua cabeça possibilidades de ação, né? Possibilidades, saídas, né? Você deixa o seu cérebro trabalhando em background aí, né? Rodando aí, e aí no meio da noite você acorda para fazer um xixi e está lá uma solução. Então é importante anotar, senão você vai esquecer, né? Mas então esse protagonismo, essa assumir a responsabilidade é muito importante. E é isso que a gente vê nas varas, né? Eventualmente, as pessoas trazendo soluções, criando, propondo soluções, né? E até implantando, fazendo acontecer, né? Não, eu vou resolver esse negócio, eu vou zerar essa pilha, eu vou fazer isso. Quando você tem a primeira pessoa do singular, as pessoas apresentando no ritual de gestão, eu vou dar conta disso, cara, isso me enche de satisfação, isso me enche de felicidade, porque você vê o protagonismo ali emergindo, a pessoa batendo no peito e fazendo, eu vou fazer acontecer. E aí a gente vê também essas pessoas chegando no final, né, nos dias anteriores à reunião de gestão, trabalhando até mais tarde, trabalhando fim de semana, falando, não, eu não vou deixar de fazer o que eu falei. E isso é o quê? É a motivação intrínseca, né? Ninguém está obrigando essa pessoa a fazer, ninguém está forçando ela, ameaçando, né? Mas então, essa pessoa, porque ela quer cumprir aquele negócio, ela mesma está trazendo o resultado. Isso é muito legal, né, Carlos? Ô Luiz, e o judiciário, eu acho que ele é um ótimo ambiente, muito propício para você não assumir protagonismo. Se você quer ficar lá, assim, né, naquele pacto de mediocridade, só reclamando dos problemas, você fica, às vezes o controle não é nem tanto, a gente sempre tem uma ótima desculpa, é muito processo, é pouca gente e por aí vai. Aí voltando lá à vara de Guarulhos, né, 1 milhão de processos. Imagina, você pode simplesmente chegar e falar assim, não tem o que fazer, tem 1 milhão de processos. Mas não, você também pode ser protagonista daquele problema, daquela solução, né? A ideia que eles tiveram lá de automatizar, né, por exemplo, o Bacenjude, colocaram vários computadores interligados, eles fazem Bacenjude automaticamente, uma produção muito maior do que uma pessoa consegue fazer. É uma forma de assumir protagonismo, né? Eles precisariam fazer isso? Não. Eles poderiam simplesmente, né, esperar para ver a situação que dá, ficar reclamando, até falando que não tem problema. Problema tem, mas não é meu, né? Eu estou aqui porque tem um problema de 1 milhão de processos e a falta de estrutura para lidar com eles. Então, assim, o judiciário, em diversas situações, ele permite que você se acomode, né? Mas eu acho que assumir esse protagonismo é que vai provocar as mudanças que a gente espera. Essa negação, né, essa falta de protagonismo é, por exemplo, aquele magistrado no criminal que fala assim, não, eu emito um monte de sentença, é tudo prescrição mesmo, entendeu? Eu trabalho pra caramba, eu rendo, eu produzo pra caramba, eu faço 300 sentenças de prescrição todo mês, entendeu? Pelo amor de Deus, né? Você está negando que toda uma estrutura do judiciária falhou, né? Falhou rotundamente ao deixar um crime prescrever. E aí que eu vejo, Carlos, e eu gosto demais, eu estou sempre voltando nesse exemplo aí da prescrição, é que eu vejo que algumas unidades judiciárias no criminal, né, elas montaram tipo um projeto guardião para não deixar prescrever. Não deixar prescrever, entendeu? Então tem a sentinela, guardião, o IP, tem tantos nomes, mas assim, as pessoas estão assumindo, principalmente no criminal, o protagonismo de falar assim, eu não vou deixar crime prescrever na minha unidade. Eu não vou aceitar isso, né? Isso é protagonismo, não é não, Carlos? Sim, porque, como eu falei, seria fácil se acomodar. Às vezes uma prescrição poderia ser um alívio do juiz chegar e falar assim, menos um processo.
né? Não tem mais que fazer mais nada, tal, está resolvido o problema. Mas esse problema não foi resolvido. Tem uma vítima por trás disso que não teve uma resposta, né, da justiça pelo dano que ela que foi provocado. Teve um gasto de recursos do Ministério Público, da polícia, do judiciário, que resultou em nada. E até mesmo um desgaste do acusado. A gente pode pensar nisso, Luiz. Vai que o cara quer ser declarado inocente, mas demora tanto tempo para falar isso, e a gente vai dizer, não prescreveu. Eu já vi várias situações em que o réu está recorrendo, foi prescrito o crime, ele recorre que ele quer reconhecer da absolvição. Né? Então eu falo, não é bom para ninguém. Né? O judiciário, de certa maneira, permite isso. Mas o juiz protagonista, o que ele vai fazer? Gente, a prescrição é um mal, é um câncer no judiciário. Isso aí tem que ser evitado. É necessário para apaziguar, né, determinadas situações, tal, assim, mas ela não pode ser fruto de uma inércia, de uma inoperância. Né? Isso aí é que realmente, assim, por razões variadas, até justifique, mas assim, né, de sentido de pacificação, esse é o fundamento da prescrição. Mas é muito ruim você ver, por exemplo, crimes graves sem uma resposta social. Né? Isso é péssimo. Então, pessoal, eu queria propor aí para as pessoas que estão nos assistindo, para a nossa audiência, um exercício de protagonismo. A gente não tem o mesmo nível de protagonismo para todos os problemas que a gente enfrenta. Né? Quando a gente tem uma situação que nos incomoda, a gente tem que, primeiro, né, identificar essa situação que nos incomoda. Temos uma situação que nos incomoda? Temos, então tá bom. Em relação a essa situação, aonde eu estou na escada de protagonismo, de responsabilidade? Eu estou negando? Eu estou botando a culpa nos outros? Eu estou dando desculpa? Eu estou esperando sem fazer nada? Eu estou inerte? Ou eu estou reconhecendo o problema e me propondo a agir? Eu estou assumindo a responsabilidade por agir, né? Eu estou assumindo a responsabilidade por solucionar esse problema. Aonde nessa escada de protagonismo, né, nós estamos? Porque a partir do momento que você se reconhece, né, nos níveis mais inferiores, em que você está abdicando de fazer parte da solução, de resolver o problema, eventualmente a gente pode tomar ação, né? Então pensa, por favor, aonde você está nessa escada de responsabilidade, né, de protagonismo, e o que você pode fazer para subir um degrau. Né? Subir um degrau. Negação, culpa nos outros, desculpa, inércia, reconhecer que existe um problema e se propor a agir, ser parte da solução e efetivamente resolver. Entende? Onde você está nessa escada? Pensa e depois a gente conversa. Eu acho que isso pode transformar a vida de muita gente que está sofrendo há anos com problemas e eventualmente está em negação, eventualmente está sem ter esse estado de atenção, né, que pode fazer parte da solução. Né? Isso é protagonismo, não, Carlos? A pessoa normalmente às vezes está até conformado, né, Luiz? Está assim, esperando para ver. Vamos ver, talvez com o tempo melhore, talvez evolua para, né, uma situação mais agradável, mas talvez o negócio é realmente assumir o papel para você mesmo encontrar e fazer parte da solução. Isso nos leva ao assunto da próxima live, nós já temos que começar a finalizar, né? Que é o quanto que você está disposto a colocar seus esforços, né? A sua energia em resolver essa questão, né? No caso do engajamento, né, numa unidade judiciária, é quanto que cada um está disposto a colocar seus esforços, seu coração, sua mente, né? O seu sábado, seu domingo, suas noites de sono, etc., para que a equipe atinja o resultado, né? Isso é uma medida do engajamento. E é isso que nós vamos falar na próxima live. Motivação, engajamento, autoestima, né? Como é que essas coisas estão interligadas e como é que a gente reconhece e melhora no nosso ambiente, né, Carlos? Exatamente, Luiz. Próxima live, então, dia 29, quarta-feira, mesmo horário, às 11 horas, o tema motivação e engajamento. É isso aí. Essa live nossa vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube e também na plataforma EAD. E, como sempre, né, a gente agradece muito a audiência, a atenção, né? Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Isso, pessoal. Não deixem de participar dos fóruns, o tema é motivação. Tragam lá coisas para serem discutidas e colocadas aqui na nossa live, porque motivação é algo essencial para o bom funcionamento da justiça. Um abraço a todos. Abraço.